amigos, tudo bem? Quando a gente vai escolher um investimento, a gente deve observar a rentabilidade, mas não só a rentabilidade. A gente deve observar o risco, mas não só o risco. Nesse vídeo eu falo sobre um terceiro ponto que a gente deve prestar muita atenção na hora que vai escolher um investimento. E a gente vai falar aqui um pouquinho de histograma. Para fazer um histograma é bem fácil. Eu vou pegar um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo horizontal eu vou dividir em intervalos. 0, 10%, 20%, menos 10%, menos 20%. Mas podia ser aqui 5%, 10%, 15%, menos 5%, menos 20%. Eu vou separar esses intervalos aqui de acordo com a minha vontade, tá? Então eu vou pegar da linha horizontal, eu vou dividir ela em intervalos, de acordo com o que eu achar que é interessante para essa análise, esse estudo que eu estou fazendo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou observar, naquele caso ali, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, a gente pegou 40 meses de observação. Então eu vou medir aqui quantas vezes, nesses 40 meses, a rentabilidade teve entre menos 20 e menos 10. Vou pegar aqui quantas vezes a rentabilidade teve entre menos 10 e 0. Nesses 40 meses, quantas vezes a rentabilidade teve aqui entre 0 e 10%. E também, por último, quantas vezes a rentabilidade teve entre 10% e 20%. E vou pegar esses dados, ou seja, de 40 observações, eu fiz aqui uma análise que 5 vezes, nesses 40 meses, 5 vezes a rentabilidade foi um valor entre menos 10 e menos 20, 10 vezes foi entre 0 e menos 10, 15 vezes foi entre 0 e 10%, e 10 vezes foi entre 10 e 20%. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essa quantidade pela quantidade de observações. Então, 5 dividido por 40 dá 12,5, 10 dividido por 40 dá 25%, 15 dividido por 40 dá 37,5%, 10 dividido por 40 dá 25%. E o que é esse 25%? É a probabilidade empírica ou a frequência que essas rentabilidades acontecem ao longo do tempo. Então, analisando esses dados, o que é que a gente vai ver? A gente vê que, estatisticamente, probabilisticamente, empiricamente, a rentabilidade desse país aqui que a gente está olhando, ela ficou mais vezes, ou seja, a frequência, por isso chama-se frequência, ela ficou mais vezes entre 0 e 10%. Então, é assim que a gente monta o histograma para observar os intervalos aqui de rentabilidade. Somos nós que definimos e aqui a gente calcula, faz uma série de observações e calcula percentualmente, ou seja, quantidade de medições dentro desse intervalo dividido pela quantidade de observações, a gente calcula a probabilidade ou a frequência em que a rentabilidade vai estar em cada uma dessas faixas que a gente criou. E o que é que a gente deve observar na prática dessa análise? Quando a gente faz esse histograma, a gente está vendo aqui, ó, que aqui foram 5, aqui foram 10, aqui foram 15, aqui foram 10. O que é que a gente vai observar? Quanto mais tiver rentabilidades mais no extremo negativo, são retornos piores. Quanto mais rentabilidades nos extremos positivos, são retornos melhores. Então, do histograma, é isso que a gente deve observar. Esse cálculo ele já vem pronto para, muitas vezes, nas plataformas de análise de investimento. Então, quando a gente pega o fundo de investimento lá no Mais Retorno, ele vai dizer a quantidade de meses negativos, então já não é exatamente um histograma, mas ele já dá informações que a gente extrai e consegue fazer análise desses dados. Mas o que é que a gente deve ficar agora na memória do histograma? Que quanto mais extremos negativos, piores retornos. Quanto mais extremos positivos, melhores retornos. Quanto a cauda estiver maior aqui para o lado esquerdo, pior. Quando a cauda estiver maior para o lado direito, melhor. E agora, vamos fazer um exemplo hipotético, mais prático, para a gente tomar uma decisão. Agora, o jogo vai ser entre Bélgica e Rússia. Vamos lá. Na Bélgica, o retorno nesses 40 meses foi de 2%. E o risco de 8%. Na Rússia, o retorno foi de 4% e o risco de 10%. A razão, o que é a razão? É o retorno dividido pelo risco. 25% no caso da Bélgica, no caso da Rússia, 40%. E aí, pessoal, baseado em tudo que a gente aprendeu até agora, vou fazer um investimento no exterior. Vou fazer um investimento na Bélgica ou na Rússia? Pelo que a gente estudou até agora, a maior razão risco-retorno é
a da Rússia em relação à da Bélgica. Agora, lembra que eu falei lá no começo da aula, no e-mail, na mensagem que eu mandei para o WhatsApp também, que a gente, para fazer os melhores investimentos, a gente deve olhar a rentabilidade, mas não só a rentabilidade. O risco, mas não só o risco. A relação entre rentabilidade e o risco, justamente aqui a razão risco-retorno, mas não só a razão risco-retorno. A gente aprendeu também o histograma também, e a gente viu aqui bem claro que esse seria a Rússia. Mas vamos pegar aqui o histograma da Bélgica, ver como ele está distribuído. Está distribuído de mais a menos 15%, não teve rentabilidades superiores a 10%, ficou aqui entre 5% e 10%, a maior parte aqui entre 0% e 5%, um pedacinho aqui entre 0% e menos 5%, um outro período aqui teve uma rentabilidade entre menos 5 e menos 10 e um outro período entre menos 10 e menos 15. Observando simplesmente esses dados aí, Rússia, está correto. Mas vê o histograma, vê como é que ela está distribuída, os percentuais, as frequências que essas rentabilidades foram encontradas. Entre 5 e 10, ali aproximadamente 20%, entre 0 e 5, 40% das vezes, entre 0 e menos 5, 30% das vezes, entre menos 5 e 10, ali 5%, entre menos 10 e 15%, aproximadamente 2%. Mas vê o da Rússia. O da Rússia, ele teve maiores rentabilidades, olha aqui, ó, entre 10% e 20%. Teve a quantidade, teve bastante aqui entre 0 e 10, muito também entre 0 e menos 10, algumas vezes entre 10 e menos 20, algumas vezes entre menos 20 e menos 30 e algumas vezes entre menos 20 e menos 40. Então o que é que está acontecendo? Ó, a cauda desse histograma, ela está chegando até menos 40%, ou seja, em determinados momentos, na Rússia, teve rentabilidade ali entre menos 30% e menos 40%. Ou seja, mais retorno extremamente negativo. Então, observando aqui, enquanto na Bélgica a gente teve retornos menos negativos, mas menos negativos que a Rússia, na Rússia a gente chegou até a ter menos 40%. Então, nesse caso aqui, em que pese a razão risco-retorno mostrar que a Rússia teria essa melhor relação risco-retorno, aqui pelo histograma a gente observa que nem sempre isso aí vai trazer o melhor investimento. Porque, apesar da melhor relação risco-retorno, teve determinados meses que ela teve menos 40% de rentabilidade. Então, nesse caso, dentro da variação de rentabilidade da Bélgica, eu escolheria a Bélgica em que pese a diferença da relação risco-retorno. Por isso que não pode ser uma coisa cega de análise de risco-retorno. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o like e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, não deixa de se inscrever no youtube.com/agenteinvest e no Instagram, @agenteinvest. E se você quiser ser avisado, notificado toda vez que a gente posta um conteúdo novo, é só ativar o sininho se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, ou se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, tem 3 pontinhos aqui em cima do vídeo, você pode clicar e selecionar ativar notificações de publicação. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.